Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Lei em Campo conversa hoje com o ministro do Superior Tribunal do Trabalho, o Guilherme Augusto Caputo Bastos. Mas antes de cumprimentar o nosso convidado de honra, registro também a participação do Gabriel Cotchetrone, jornalista que me acompanha nessa entrevista. Obrigada, Gabriel. E eu começo ressaltando que, além de fazer parte do Pleno do TST, o senhor também é presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo, que organiza um projeto solidário, Driblando a Fome. Então, por favor, vamos começar falando um pouco dessa campanha, que será lançada agora, no dia 22, e conta também com o apoio de entidades do segmento, inclusive do Lei em Campo. Boa noite, Ivana, boa noite, Gabriel, boa noite a todos que nos ouvem nessa tarde-noite, e aqui em Brasília está uma noite maravilhosa, um entardecer maravilhoso. Bom, Ivana, essa foi uma ideia que eu acabei encampando da nossa comissão jovem da academia, o que carinhosamente tratamos de Academia Nacional de Direito Desportivo Jovem. A doutora Ana Misutori, o doutor Diogo e o doutor Bruno, eles me trouxeram essa ideia de realizarmos uma campanha de arrecadação de fundos para fazer frente a essa situação que em muitos locais chega a uma situação de absoluta pobreza, miséria, assim, a fome, doenças e tal. E nós aproveitaríamos o ambiente desportivo. Eu não tinha visto ainda nenhuma iniciativa dessa natureza. Achei que, reunindo as 4 instituições de direito que militam no ambiente desportivo, nós nos juntamos e dizemos, olha, vamos fazer uma campanha, né? Vamos tentar sensibilizar as entidades sindicais, né? As federações, os sindicatos de atletas, de clubes, as federações, a parte organizacional também, as federações, as confederações, enfim, tentar sensibilizar o pessoal para ver se nós faríamos assim, ou teríamos êxito na arrecadação de fundos para que aí transformemos isso em cestas básicas, que me parece o mais razoável, e façamos a entrega. Mas essa campanha, Ivana e Gabriel, eu digo para vocês, ela já é exitosa. Nesse final de semana, numa primeira chamada que fizemos, 2 acadêmicos, 2 vice-presidentes, inclusive, o doutor Abage e o doutor Terence Sveiter, eles fizemos uma chamada no Paraná e lá arrecadamos o suficiente para comprar 180 cestas básicas que entregamos a uma comunidade muito carente e dentro de Curitiba. A gente se surpreende porque a gente vê a miséria tão próxima da gente. A Brasília, aqui a menos de 10 quilômetros, eu tenho uma cidade satélite que nós tratamos aqui, né? Uns bairros mais afastados, assim, comunidades grandes, assim, populosas, às vezes, numa miséria absoluta, numa cidade que tem o maior IDH do país. Então, ela já é exitosa por conta disso. Conseguimos distribuir numa primeira chamada, né? A campanha nem propriamente ainda começou a tomar fôlego, né? E a gente ainda está cuidando assim de muitos detalhes, e o Andrei tem acompanhado todos os nossos passos. Eu faço questão de que todos os nossos parceiros saibam rigorosamente de todas as nossas atividades e tal. E esse final de semana foi assim de uma alegria enorme para mim, de muito orgulho. Me emocionei quando mandaram os vídeos entrevistando as pessoas e tal, e não porque estivesse vinculado à academia ou a qualquer instituição de direito esportivo, ou a meu nome, ou a de quem quer que seja. É porque eu acho que nós encontramos uma maneira assim de ajudar. É pouquinho, mas é um pouquinho que a gente né, vai se somando a outros pouquinhos, e daqui a pouco, se a gente consegue sensibilizar outros segmentos também
não só do ambiente esportivo, mas outros segmentos da sociedade. Quem sabe nós não conseguiríamos uma grande campanha nacional de solidariedade, né? Então, assim, é uma coisa bem legal. E os nossos parceiros são sensacionais. E o Andrei é uma nota realmente, desde a primeira vez que eu conversei com ele, fiz uma ligação para ele num domingo pela manhã, e eu não sou assim, eu não gosto muito de falar em telefone, eu tenho um pouco de... Mas foi uma conversa longa, assim, e muito prazerosa. Então, ele é um parceiro, como outros, é um parceiro muito efetivo e tal, tá nos ajudando demais, sabe, Ivana e Gabriel, está nos ajudando demais. Legal. Eu espero que essa campanha... Como é que vai funcionar? Como é que vai ser a participação dessa campanha? Quem quiser ajudar, somar aí essa união, essa força para ajudar realmente, principalmente nesse período de pandemia, tanta gente precisando. Pois é, Ivana, a gente criou uma forma assim. Nós, até o dia 22, nós estamos nos comunicando com a sociedade através das redes sociais, através de Instagram, de Facebook, de Twitter, enfim, as nossas redes sociais também privadas, divulgando. Nós estamos assim, por exemplo, nós temos, para aquelas pessoas jurídicas que querem participar, nós criamos 3 cotas. Uma cota prêmio de R$ 5.000, uma cota platino de R$ 3.000, alguma coisa assim. E eu acabei de receber, olha só como é que as pessoas também têm que ter criatividade. Eu acabei de receber um vídeo de um grande escritório de Belo Horizonte, escritório de advocacia de Belo Horizonte. Um dos sócios sêniores me mandou uma mensagem, uma gravação de apoio à campanha. E o que eles vão fazer? O escritório vai adquirir uma cota, a cota prêmio, de R$ 5.000. E os 600 advogados desse escritório, eu imagino que seja um enorme de um escritório, não é um grande escritório, é um enorme de um escritório, com 600 advogados, e cada um deles vai participar com uma cota de R$ 20 ou R$ 30, ou seja, o escritório pessoa jurídica vai apoiar a campanha, vai participar com esta cota prêmio e tal, e os advogados farão também um aporte, cada um dando um pouquinho. Eu volto a dizer, é um pouquinho que, somado a outros pouquinhos, né, retornam um valor bastante considerável. Essas 180 cestas básicas, por exemplo, foi uma arrecadação que fizemos de 13, 14 mil reais, se não me falha a memória. Então, só esse escritório vai possibilitar, talvez, outras 180 pessoas. E vocês não imaginam a carinha das pessoas quando a gente entrega, Ivana e Gabriel. Quando você chega com uma cesta básica, a pessoa olha para a gente e fala assim, meu Deus, eu vou ter o que comer nos próximos dias. Ou vou possibilitar que a minha família coma. Isso é muito... dói. A gente... eu tenho aqui no conforto da minha residência, minha família está aqui, estamos isolados, mas isolados com todo o conforto possível, né? Com as nossas caminhas quentinhas à noite, começa a esfriar muito agora em Brasília, né? Enfim, e a gente pensa nessas pessoas que moram num barraco, sem estrutura nenhuma, abre uma geladeira, quando a gente chega, tem lá aqueles copos de geleia, às vezes com água, às vezes com alguma coisa assim. Muito... A gente acaba tendo consciência, isso é bom e ruim, né? Ruim por essa impressão que a gente fica num primeiro momento, mas é bom para a gente saber que, olha, do nosso lado, a situação às vezes está caótica. A gente não tem noção. Então, é uma coisa assim, olha, eu estou assim, muito animado, estou estimulado, a gente está com muita esperança nesse dia 22 aí, a gente poder anunciar aí que vai ajudar bastante gente.
bem legal, bem legal a iniciativa. E, ministro, me fala uma coisa, o senhor é fundador da Academia Nacional de Direito Esportivo, né? Já escreveu 3 livros sobre o direito esportivo, acredito que seja isso, né? Eu queria saber como que é a sua relação com a área, com o direito desportivo, e onde surgiu o interesse, se o senhor pretende escrever mais obras. Eu comecei em 2007, Gabriel. Eu fui convidado para ir ao Rio de Janeiro para falar num evento de um escritório, de um grande escritório do Rio de Janeiro, Bichara e Mota. E se tornaram 2 amigos muito queridos que eu tenho. E eles me chamaram, à época, para falar sobre um assunto específico, jurídico, que era um contrato de gaveta. Enfim, era uma prática que os clubes tinham em total, lesando os atletas e tal, e nós fomos enfrentar essa questão jurídica lá. E eu aceitei, eu costumo brincar, e que não é uma brincadeira, eu aceitei mais, porque eu falei, Cláudia, que é a minha esposa, e eu falei assim, olha, eu vou aceitar, porque esse evento será no Copacabana Palace, e quiçá seja a única oportunidade que nós teremos de nos hospedar nesse hotel tão refinado, tão requintado, né? Com uma história enorme aí, né, atrás dele e tal. E aí aceitei, fiz a minha palestra e, ao final, eu me lembro ter sido procurado pelo Dr. João Avelange, por vários diretores da CBF que estavam lá, e aí me disseram o seguinte, ministro, vamos fazer um evento em Brasília, a gente precisa fazer um evento em Brasília, o direito esportivo está esquecido, a Lei Pelé está esquecida, tem muita coisa que a gente precisa de mudar e tal. E aí eu prometi a eles que traria o assunto para o presidente, à época, do tribunal, o ministro Milton Moura França, e de fato, cheguei aqui, o ministro Milton, à época, me autorizou a organizar o evento, e aí começou assim uma relação assim, eu não sei te explicar, Gabriel. Todos nós temos um carinho especial pelo desporto, né? Nós somos apaixonados por um time, né? Eu sou apaixonado pelo Flamengo, enfim, a gente tem assim, eu acompanho praticamente todos os telejornais que eu posso, telejornais da onde eu disse que já assisti, gosto muito das opiniões da Ivana. Posso, às vezes, não concordar, às vezes, com uma opinião dela, mas vejo muita transparência e independência em todos os jornalistas, esses telejornais que eu assisto, desde de manhã. Sempre quando posso, num intervalo de trabalho, eu trabalho muito em casa, não, ainda mais agora, né? Desse isolamento, aí eu estou permanentemente sem casa, então eu me valho aqui para distrair a cabeça um pouquinho desses telejornais esportivos. Então, aquilo foi crescendo, eu comecei a escrever alguma coisinha ou outra, aí, de repente, quando você vê, você já fez um estudo mais aprofundado, aquilo ali pode gerar uma obra que possa ajudar outras pessoas a também refletir sobre aquele assunto. Então, essa é a minha história, de 2007 para cá, essa é a minha história com direito esportivo. Criei um grupo de estudos só de direito, só de juízes do trabalho, eu dirigia de Brasília e tinha nos 24 tribunais regionais do trabalho, eu tinha representantes nesse grupo de estudos. Aí foi crescendo tanto que um colega que não era ministro à época, hoje é meu colega aqui no tribunal, o ministro Alexandre Belmonte, diz assim, Caputo, nós temos que transformar esse grupo de estudos, abrir para outras áreas das ciências jurídicas, né? E sair só do direito do trabalho e abrir para o direito tributário, direito civil, direito administrativo, todos, porque o direito esportivo ele tem essa multidisciplinariedade.
Então, aí criamos a Academia Nacional de Direito Esportivo. Nasceu em 2013, e a partir de 2013 aí passamos a funcionar continua sendo um grupo de estudos, só que com o nome de academia, né? Tem aquela qualidade da gente ser imortal, quem dera, né? Quem dera se a gente fizesse parte de uma academia que fosse imortal mesmo, aí ia ser muito bom. Mas é isso, a minha história com o direito desportivo ela é relativamente recente. Nós temos colegas aí que estão aí há muito mais tempo do que eu nesse ambiente aí. Mas o senhor citou a Lei Pelé, e eu queria a sua opinião a respeito da legislação desportiva no Brasil. A gente tem um projeto de lei, né, desde 2017, que no finzinho do ano passado começou a andar, estava estacionado, né, que é o projeto de lei 68/2017, que trata entre outras coisas, da unificação de todas essas legislações, desde que trate do Profut, que trata da própria Lei Pelé, do Estatuto do Torcedor, essa unificação, além de outros pontos muito importantes que trazem um pouco da modernização, né, do esporte que a gente teve nos últimos anos. Então, eu queria entender como é que o senhor avalia esse projeto de lei, essa unificação e a legislação desportiva do Brasil no geral. Olha, Ivana, assim, você veja bem, vou falar como juiz do trabalho. Como juiz do trabalho, eu posso te dizer que 99% das ações que chegam à Justiça do Trabalho são de atletas do futebol. Por quê? Porque a Lei Pelé hoje, ela condiciona o caráter, o profissionalismo à existência de um contrato especial de trabalho desportivo. Então, eu costumo usar sempre o meu xará, o Guilherme Giovannoni, porque ele me procurou uma vez no gabinete e falou assim: ministro, foi lá com um CEO lá da... Não, ele foi com um advogado. Ele foi lá me visitar para me agradecer, porque o meu discurso, no sentido de que as ligas teriam que promover também o contrato de trabalho, que aquilo era uma segurança tanto para o trabalhador quanto para o empregador. E aí, com esse discurso, eu acabei, segundo ele, convencendo a Liga de Basquete a praticar o contrato de trabalho. Aí eu, bom, tá muito bem, xará e tal, mas não é só para mim, isso aí é um trabalho conjunto, né? Tem tanta gente envolvida nisso, tal, mas olha, muito obrigado e tal, vou passar para as pessoas o teu agradecimento e tal. Aí, 15 dias, 20 dias depois, volta ele para trás no meu gabinete para dizer: olha, a Liga diz que se tiver que praticar o contrato de trabalho, não tem Liga, não tem campeonato, não tem nada. Quer dizer, eles têm a tributação de um contrato de trabalho é perversa, vocês sabem disso. Você contrata uma pessoa para ganhar 1.000, ela está te custando 2.000 e pouco, né? Assim, são coisas assim que a gente realmente se assusta. Mas isso tem que ser solucionado, mas não em prejuízo também do trabalhador, que tem a segurança de ter um contrato de trabalho com todas as suas, né, com todas as suas consequências, né, vamos dizer assim, são todos os ônus e bônus da manutenção de um contrato de trabalho. Então, a lei já começa errada por aí. E outra coisa, é uma lei, a Lei Pelé, que é a lei, né, do desporto brasileiro, ela é toda ela praticamente voltada para o futebol. Ela não, quem a formulou não teve assim a preocupação de alcançar as outras modalidades. E eu assim, já estudei toda a legislação desde 1941, quando um primeiro decreto dizia que as mulheres não poderiam praticar certas modalidades, que não era
condizente com a condição de mulher, não sei o quê. Tem umas coisas assim bárbaras aí que a história vem mostrando para a gente. Mas isso tudo foi evoluindo, claro, com a medida que há evolução na sociedade, que, né, os trabalhadores se conseguem se defender melhor dessas questões e tal, as coisas vão mudando. Todas as legislações, todas elas que envolvem o desporto, elas praticamente são voltadas ao futebol. Por isso, Ivana, é que mais de uma vez já pediram à academia, isso o ministro Pisciani do esporte, depois, enfim, outros que se seguiram na cadeira também, depois o general Décio também me pediu, eles queriam atualizar a legislação. E, ao mesmo tempo, há um movimento muito forte de fazer uma lei específica para o futebol. Então, eu fico pensando se porque como eu não sou assim, o meu dia a dia não é o desporto, isso talvez não seja a melhor das opiniões, mas eu tenho para mim, de que o futebol tinha que ser tratado de uma forma específica, assim, com uma legislação voltada mais para as questões do futebol, e nós termos uma matriz que pode ser comum para cuidar das outras modalidades, porque também cada uma delas tem as suas particularidades e que merecem toda a nossa atenção, nosso apoio, como eu disse, dessa questão do profissionalismo. Como é que só vai ser profissional quem tiver um contrato de trabalho? Então, profissional é aquele que vive daquele trabalho, que tira naquela atividade o sustento, o seu próprio e da sua família. Não é porque mantém um contrato de trabalho que eu não vou. E aí fazem uma certa confusão entre modalidades individuais, modalidades coletivas. Também é outra coisa que tem que se tratar assim, com mais carinho. Assim, por exemplo, o direito de greve. Como é que se exerce o direito de greve? Eu me lembro uma vez, Ivana, o Paulo André, ele me procurou com um advogado lá no gabinete. E ele ainda era do bom senso, ele era, acho que não sei se ele era do Atlético Paranaense, eu acredito, nessa acho que é do Atlético Paranaense. Aí ele falou, ministro, eu vim aqui e tal, saber com o senhor aqui, nós estamos querendo fazer uma greve. Eu falei, bom, que bom fazer greve. Greve é uma coisa meio assustadora, assim, vocês já pensaram bem e tal. Não, já pensamos, nós vamos fazer uma greve. Mas contra o quê, Paulo André? Não, porque a federação agora está fazendo tal coisa, não sei o quê. Eu digo, peraí, Paulo André, você vai fazer uma greve contra uma atividade de uma federação, quer dizer, ou seja, uma entidade de administração do desporto, não contra o seu clube, que é uma entidade de prática desportiva. Não, é contra a federação, porque nós não aceitamos tal coisa. Olha, então, aí eu vou ficar te devendo até alguma opinião, porque eu só conheço a lei de greve, que é uma única lei, ela se aplica quando o trabalhador, no seu conjunto, ele se volta contra o seu empregador, ou para fazer cumprir alguma coisa que prometeu, ou para prometer alguma coisa que não prometeu, enfim, é um esforço coletivo para obter alguma coisa, assim, enfim, é a greve que vocês conhecem, sabem como é que ela se manifesta. No desporto, nunca ninguém pensou como é que uma greve pode ser feita. E eu ainda brinquei com ele, falei, Paulo André, então tá certo. Então você vai fazer greve, o que vocês vão fazer? Não, nós vamos sentar no gramado. Tá bom, então tá certo. Você entra em campo, o seu time senta no gramado. Vocês combinaram com os russos, porque vocês não jogam sozinhos. Você tem um outro time do outro lado. E se o outro time não sentar, não quiser fazer a greve que vocês estão querendo propor aí, como é que vocês vão fazer? Se ele der a saída da bola, eles vão fazer um gol. Vocês estão todos sentados. Não, tá, então tá bom, acho que não vai dar para fazer greve e tal. E, de fato, não fizeram, né? Então, tem muita coisa que eu acho que a lei poderia tratar, e tratar melhor,
questão da formação, gente, questão das nossas crianças, como é que elas podem ser tratadas. Eu digo que não há contrato de trabalho, não há hipótese de relação de emprego, relação de trabalho, quando eles estão no período de formação. Outros já acham que há uma relação, enfim, não importa. Mas não há uma normatização, uma regulamentação de como funciona isso. E aí as ações, às vezes, são distribuídas, cada juiz acaba sendo um código específico e o que ele resolver ali na hora vai ser a solução que vai ser usada apenas e tão somente para aquele caso, porque não vai cair para um outro juiz, o outro juiz também não encontrará na lei a solução para os problemas, vai solucionar, às vezes, de uma criatividade da cabeça dele, resolve aquele caso. Vai ser mais uma decisão que só vai se aplicar naquele caso. Então, há uma necessidade urgente. Quer ver, o Clube Empresa agora, o senador Portinho me ligou esses dias, disse que eles vão votar agora em maio. Olha, eu fiquei assim meio assustado quando começaram aquelas questões que vocês devem ter acompanhado, a Superliga, né? E aí tiveram acabando... É interessante isso, ministro, desculpa só interromper, porque não há, como o senhor falou, não há uma normatização, não há uma diretriz do desporto nacional. Não. E esse PL que está no governo seria um norte, exatamente um norte, porque trata também disso, trata tanto da opção de sociedades anônimas, como também trata a opção de clube-empresa, a questão de tributos em cima disso, para ser uma opção. Aí você vai precisar ficar remendando, criando novas leis, não só questionando, também colocando aqui uma opinião para o debate, essa questão de você estar sempre na necessidade de criar uma lei nova, quando você poderia ter uma diretriz e ir adaptando conforme as necessidades, e atualizando, e fazendo dela algo que realmente fosse um referencial mesmo no país. É isso mesmo, Ivana, você veja uma questão assim simples. Por exemplo, eu defendo e tenho lá fundamento de uma maneira, enfim, do meu convencimento, de que a consolidação das leis do trabalho não se aplica às questões desportivas. Muito bem. Qual foi a última decisão que causou uma polêmica danada? Foi uma decisão do Tribunal Regional de São Paulo que resolveu conceder a um jogador adicional noturno e horas extraordinárias lá no período de concentração. Muito bem. Vejam se nós tivéssemos uma lei clara, uma lei assim mais transparente, essas questões não teriam, não adquiririam essa polêmica toda, esse protagonismo nos telejornais. Olha, puxa, contra o Corinthians, deram lá adicional noturno. Eu acho assim, eu penso como você, eu acho que nós teríamos que ter uma legislação, claro que não existe uma legislação acabada, né? Ela é natural em qualquer segmento da sociedade que ela esteja sempre em construção. Isso não é próprio do desporto, não. Qualquer segmento da associação, da sociedade. Eu faço parte dirijo um grupo de estudos de direito portuário. Nós acabamos de ter uma lei e ela já reclama uma atualização, alterações e tal. Então, é assim, qualquer segmento da sociedade que esteja regulado por uma norma legal, ela está sujeita a essa necessidade de atualização. Então, eu penso, como a Ivana, nós temos que ter uma matriz e que haja um eixo central. Olha, essas questões aqui, elas são imutáveis porque elas são próprias de todas as modalidades, ela atende aos interesses de todos, não sei o que, tarará. Então, faça o eixo central e deixa outras coisas
Por exemplo, para a prática da negociação coletiva, vocês já viram no ambiente desportivo alguém estimular a negociação coletiva? Que é uma forma assim, legítima, pura, porque ela é desenvolvida entre os atores sociais, os interessados em resolver o problema. Quer dizer, a gente quer que o Estado, através do Poder Legislativo, fique editando leis quando essas questões poderiam ser resolvidas em norma coletiva. Em norma coletiva. E eu não vejo ninguém estimular isso. A gente só fica cobrando as leis. Essa parte tributária, isso é um horror, eu vejo, assim, não só nos noticiários, mas as pessoas me contam e tal, que a lei diz alguma coisa, mas a Receita Federal entende de outra, então elas vão lá, aí multam, não sei o quê, tributam, tarará, criam aquelas ações milionárias, os clubes ficam numa insegurança danada, os atletas ficam numa insegurança também danada e tal. Então, eu acho que a gente precisava de fazer isso assim, um concerto global, um concerto mais assim com mais gente envolvida para criar, volto a dizer, criar um eixo próprio específico para o desporto, aquelas como se fossem regras da Constituição, aquelas regras que não podem ser mudadas a não ser por uma outra Assembleia originária, né? Nós teríamos um viés ali, assim, de, olha, isso aqui a gente não pode estar discutindo. Agora, essas outras coisas, né? Eu acho que a gente deve estar discutindo. E, ministro, só pegando o gancho que você falou do estímulo a acordos, essas coisas, eu não sei se você chegou a ver, nos últimos meses, últimas semanas aí, diversos tribunais desportivos de diferentes estados, eles estão optando por fazer conciliações envolvendo atletas em conjunto. Eles estão fazendo uma unificação. Você acha que esse seria um caminho interessante, um bom caminho para um futuro assim próximo? Ô, Gabriel, eu não tenho assim informação disso, mas eu acho que se busca hoje, Gabriel, vou te dar um exemplo. Eles me convidaram para participar da mediação judicial que retornou o Campeonato Paulista. E eu aceitei participar, a desembargadora que presidiu a mediação, ela me chamou e me disse quem iria participar, e isso fez com que eu realmente aceitasse participar com ela lá como ouvinte. Eu era um mero ouvinte nessa mediação, e foi um espetáculo, porque eu vi que todos, por exemplo, uma das exigências que eu fiz era de que o Ministério Público do Trabalho participasse também. E os dois procuradores do trabalho que participaram, junto com as suas respectivas bancadas médicas, eles avaliaram todos os protocolos que a federação apresentava e que os atletas estavam de acordo. Mesmo assim, eles fizeram um estudo à parte e tal, então acharam que um protocolo era um retorno dividido em várias etapas, com muita segurança e tal. Eu participei daquilo ali. Isso é uma forma alternativa de solução. Hoje, quanto tempo dura uma ação hoje na Justiça do Trabalho? Quantos anos a pessoa... Quer dizer, a gente está trabalhando com uma verba alimentar, né? A pessoa vai poder esperar tantos anos. Então, nós temos hoje, fora a conciliação, que é própria também, né, do processo, de qualquer processo, e muito mais do processo do trabalho, hoje nós já temos aí a mediação e a arbitragem, que são formas alternativas e que têm dado, assim, algum bom resultado. Eu só não sei uma hora que essas entidades entrarão em choque.
Por quê, Gabriel? Porque hoje eles estão explorando um pouco através por exemplo, da própria CNRD, ela tem atuado numa área muito específica e própria da Justiça do Trabalho. Eu já disse isso para o Rafael Fachada, e já disse para todos os que militam nessa área, que são meus amigos também e tal. Eu disse, olha, vocês têm que tomar muito cuidado, porque há uma questão de vaidade também, né? De competência, todo mundo quer preservar a sua competência e tal, e de repente vocês estão invadindo um pouquinho na área do direito do trabalho. Vamos conversar. Eu faço questão de estar com vocês. Vamos ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho, depois vamos ao Legislativo, vamos acertar, né? A gente quer melhorar, mas as coisas também deram uma parada agora por conta desses momentos, né, de pandemia. Mas esse caso específico mesmo que você está me tratando, eu não tenho notícia. Mas eu, assim, espero que esteja dando certo. Acordo é sempre bom, né? Eu acho. Consenso. Falando sobre esse processo, né, do momento que a gente vive, muita coisa estacionou, muitos projetos tiveram que ser repensados. A gente conversava há pouco sobre essa possibilidade de trazer uma Câmara da Corte Arbitral do Esporte aqui para a América do Sul, e o Brasil seria a sede dessa Câmara, que apesar, né, da língua, uma das línguas oficiais do tribunal ser o espanhol, a gente teria aqui no Brasil uma sede. O senhor estava tratando dessa possibilidade, mas é um projeto que até estava caminhando, mas teve que estar em stand-by por enquanto. O senhor comentava comigo a respeito. Se puder trazer essa informação para a gente compartilhar para quem acompanha aqui o Lei em Campo. Isso, Ivana. Foi um projeto que eu cheguei a tratar com a ministra Ellen Grace, que faz parte, compõe um instituto que dirige a Corte Arbitral do Esporte lá na Suíça. E ela ficou muito empolgada com a ideia do Brasil sediar vamos dizer assim, uma representação do CAS aqui para a América do Sul, e nós, essa Corte Arbitral do Esporte, evidentemente, ela só atuará na linha de competência que é reservada a ela. Nós não entraríamos em conflito, em hipótese alguma, nem com a CNRD e nem com a Corte Arbitral, que atua em grau recursal à CNRD, que é a CBMA. Então, esse assunto já estava bem encaminhado, a ponto de nós estarmos tratando de uma conversa mais definitiva com o diretor-geral lá na Suíça do CAS. E aí veio a pandemia, isso foi em janeiro do ano passado, e aí isso foi, a rigor, iniciou há 2 anos, no mesmo mês de janeiro de 2019. Se estendeu todas as conversações em 2019. Quando chegou em janeiro de 2020, batemos o martelo. Então, vamos passar do discurso à prática. Vamos conversar, então, com o CAS para efetivamente trazermos para cá. Já tínhamos solucionado alguns detalhes, onde seria a sede, onde funcionaria o CAS, né? Se sediaria no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília, enfim. Até detalhes dessa ordem nós já tínhamos. As tratativas estavam adiantadas. Não, nós fizemos uma planilha, Ivana, inclusive de custos, já em reais, para o que ficaria, a parte que ficaria para o CAS, a parte que ficaria para a estrutura que seria montada aqui. Já teríamos iniciado uma conversação com o presidente da Conmebol. Eu conversei com ele numa live que ele participou, a nosso convite da academia,
Enfim, a coisa já estava começando a caminhar quando, de fato, do discurso à prática, veio a pandemia e nos isolou. O isolamento foi péssimo, porque uma coisa é você estar com as pessoas ao seu lado e trocando ideia e tal, outra coisa é cada um de nós isolado em casa, e aí é por telefone, pela videoconferência, né, enfim, nem sempre, e as atividades normais não pararam. Essas eu sigo até todo trabalho, muito mais do que eu trabalhava. Isso é verdade. Muito mais. Mas, graças a Deus, eu tenho essa possibilidade. Porque, pelo menos, não fico, Ivana e Gabriel, com a cabeça vazia, assim, ou me queixando, reclamando da situação, acompanhando, infelizmente, um noticiário que é sempre muito trágico. Enfim, eu estando trabalhando, pelo menos, para mim, é uma graça, porque ocupa a minha cabeça, estou para todos nós. produzindo alguma coisa. Mas, olha, vai assim que nós passarmos essa situação aí muito lamentável, e que eu espero que seja breve aí, né, que vençamos esse 2021 aí logo aí, para que a gente possa efetivamente aí começar um novo normal, como eles dizem, né? Mas isso aí virá e será uma realidade para as questões que são próprias do CAS e que dirá respeito a toda a América do Sul. Nós seremos um centro da Corte Arbitral do Esporte para a América do Sul. Nossa, muito bacana. Muito bacana mesmo. Vamos ficar na torcida para que tudo isso seja viabilizado o quanto antes, porque isso vai significar que a gente vai poder retomar as nossas atividades presenciais, que tanto faz falta, né? Mas no momento não são possíveis. Ministro, eu gostaria muito de agradecer sua participação aqui no Lê em Campo, bate-papo maravilhoso. O ministro do Superior Tribunal do Trabalho, Guilherme Augusto Caputo Bastos, que é também presidente da Academia de Direito Desportivo, Academia Nacional. Um prazer imenso, né, Gabriel, bater esse papo aqui. Lembrando que agora vai ter o projeto, né, um projeto solidário, Driblando a Fome. O Lê em Campo está nesse projeto, a gente vai divulgar durante toda a semana, quando começar, então fique atento e participe também, porque nesse momento precisamos todos ser solidários. É isso mesmo, Ivana. Eu disse ao Andrei que esse era um início de parceria que eu acho que vai se frutificar muito mais. Ele ria muito, porque eu sou assim, de certa forma, assim, um pouco ignorante com relação a essas tecnologias, plataformas. Eu não sabia nem bem o que era, o que eu falei assim, mas o que é o Lê em Campo mesmo? Não, ministro, é uma plataforma de informações, alguma coisa assim e tal. E eu costumo assim, me confundir um pouquinho. Mas eu falei para ele, falei assim, Andrei, a nossa parceria, ela momentaneamente está voltada a esse trabalho solidário, que está nos dando muito prazer. Eu sei que dá ao Andrei também, né? Dá a vocês também. Eu sei que todos nós nos sensibilizamos muito, mas nós temos muita coisa, Ivana, ainda para fazer, muita coisa, porque na hora que vai passar um projeto de lei, vocês têm que estar atentos para fazer exatamente isso que vocês estão fazendo comigo agora, mas fazer com quem, né, efetivamente também possa agregar informação para que a nossa lei saia o mais bem redigida possível. Verdade. Claro, né? Então, tive muito prazer em conversar com vocês, com muita satisfação. Estou à disposição, às ordens de vocês aí, Ivana e Gabriel, a hora que vocês precisarem aí, estamos atentos ao comando aqui, tá bom? Obrigada, Gabriel. Valeu, ministro. Obrigado, Ivana. Obrigado. Foi uma aula, viu? Obrigado. Até a próxima, gente.